Gente, eu estou online ainda. Sim, professor, está aparecendo. Tá, tá. A minha internet hoje, ela está oscilando um pouco. Aí você já sabe. Boa tarde a todos. Na aula passada, vocês ficaram com o professor Macarrão, o professor Roberto Macarrão, falaram sobre o parnasianismo, não é isso? E daí, hoje a gente vai entrar no pré-modernismo. Mas antes de chegar no pré-modernismo, eu acho importante a gente dar uma olhada lá de volta para o parnasianismo, né? Porque faz um tempo que vocês falaram do professor Roberto, como é que é a nossa cabecinha hoje em dia. Então, vamos dar uma revisadinha no parnasianismo, porque é importante chegar lá no pré-modernismo, né? Trouxe aí a imagem do Parnaso para vocês, né? Essa reunião dos poetas condecorados com essa coroa de folhas de louro. Então, o que foi o parnasianismo? Como eu já falei, a literatura, ela vai ser sempre essa gráfica, essa briga, né? De vamos, quem vai derrubar quem, né? Quem vai. Eu estou com dois. Essa queda de braço, né? De quem vai superar quem vai ficar na frente de quem. Então, nós vimos que o anarquismo, ele chegou para derrubar esses neoclássicos, né? Essa tentativa de retorno das artes clássicas, né? Que sempre é essa luta, né? Entre o clássico e o novo. Essa luta vai acontecer. Então, o romantismo, ele tentou barrar esses neoclássicos, mas aí, com a minha aula, né, de vários dias atrás, nós vimos que chegou para barrar o romantismo. Na prosa, o realismo, né, o realismo com essa objetividade da linguagem, né, essa tentativa de derrubar o ilusionismo, esse mundo dos sonhos que o romantismo tenta trazer, né? Então, o realismo chega para esses poetas e diz o seguinte: olha, literatura não é trabalho de gênio, de criação, não. Literatura é trabalho de esforço científico. É representar o real. A literatura é uma tentativa de espelhar, né? Os realistas, eles dizem isso para a gente. Enquanto, por outro lado, chegam os naturalistas, né? São o cientificismo, para dizer, não, a literatura ela tem a obrigação de representar o real,
Então, eu vou usar esse fisicismo para provar a vocês que o que eu estou falando é verdade. Né? Nós vimos o exemplo do cursista, né? Ele explica a gente por que aqueles portugueses se tornaram assim, explicando para a gente que é fruto do meio. O homem, ele é fruto dessa, ele é corrompido, né? Ele é fruto dessa corrupção. E contra quem se rebelou, vocês viram que o parnasianismo, ele foi essa tentativa de barrar o romantismo na poesia. Né? E o parnasianismo ele dizia o seguinte, que a perfeição está na forma. A arte existe por ela, a arte ser a arte. Não tem obrigação de te ensinar, de se comover. Não. A arte tem que ser fiel à forma, ela mesma. Né? É uma poesia descritiva, com pegamento da descrição do real, então a gente vê no poema do Vale Chinês. Né? Aquelas descrições dos vasos, aquela descrição do ofício do poeta com o lado de latte, né? A forma que poetas fixam, de preferência o soneto, de ver a volta do soneto nessas poesias, nada de solta, né? Ele tem uma forma fixa. O gosto pelo exotismo, o lirismo objetivo, tratando de temas como amor, saudade, mas tudo isso com uma forma restrita, fixa, né? Ô, professora, Oi. rapidinho. A forma como era escrito os textos do parnasianismo eram baseadas na forma que Petrarca escrevia, era? A estrutura do texto. Petrarca, sim, soneto. Né? O soneto italiano, a forma de pensar. Né? Mas aí. Desculpa, tu falou o quê? Sim, A estrutura em relação a Petrarca, se era a mesma a do parnasianismo, era a estrutura do texto dos textos de Petrarca. Isso, era o soneto petrarquiano, né? A forma. Pré-modernismo. Pré-modernismo. E aí o que a gente tem que entender agora chegando no pré-modernismo? Vai ser mais uma queda de braço com quem é que vai ser derrubado de novo agora? O classicismo. Vai ver que briga danada para tentar derrubar essas formas clássicas, né? Que até hoje não derruba, né? Mas aí é uma forma de pensamento literário. Né? Como a gente vai se sobrepor ao clássico? O que a gente vai trazer de novo para a literatura? Nossa sociedade hoje precisa para ser melhor representada. A briga não é essa, né? Então, o pré-modernismo, ele é o período literário conhecido que situa-se nas duas primeiras décadas do século XX, né? 22 é a Semana de Arte Moderna, né? Então, até oi, a gente vai falar? Não, professora, ia dizer isso. Tá. Então, na verdade, o pré-modernismo ele não é uma escola em si, né? Como o romantismo foi, como o parnasianismo foi. Na verdade, ele é um período literário que a gente considera como um período em que surgem novas formas poéticas que vão ser importantes futuramente para o modernismo. Né? Então, corresponde à escola literária, mas que não concluir de escritores e não correspondem às estéticas do fim do século XX. Então, eles não eram nem naturalistas, não eram nem reais, não eram nem parnasianistas, estavam escrevendo alguma coisa nova ali, né, que as pessoas até então não entendiam, e o que o pessoal da Semana de 2 começou a entender como um futuro a se seguir, um rumo a se seguir. Né? Tiveram a produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas ou temáticas na nossa literatura. Concomitantemente, ao mesmo tempo, eles já começavam a chegar aos nossos primeiras influências dos movimentos artísticos europeus, né? Ou seja, gente, me fugiu. Escolas europeias, né? Esqueci. Seria as vanguardas, professora? As vanguardas, isso.
para impulsionar o modernismo brasileiro. E o que é que o pré-modernismo trouxe de novidade para a gente? O interesse pela realidade, né? Algo que já vinha acontecendo ali com os realistas, né? Eles já vinham falando um pouquinho no curso sobre esse movimento de higienização do Rio de Janeiro, sobre esse movimento da, da formação dessas camadas pobres, né? Como elas eram empurradas juntas para esses morros e tal. Então, interessavam assuntos do dia a dia dos brasileiros, originando-se assim, obras de nítido caráter. Professora? Então, primeiro, oi. Eu tenho um professor que ele usava uma metáfora de que o pré-modernismo era o Brasil sendo descoberto, mas não descoberto de, nossa, ele foi encontrado muito tempo atrás. Era como se tivesse escondido por baixo de um pano e aí é como se tivessem tirado o pano e aí de repente o Brasil foi descoberto. Está falando no sentido de uma representação do que está Do que está sendo, né, do que era vivenciado naquela mas, época. exatamente, né? Uma época de primeira velha, né? Uma época em que a República ela tinha acabado de se estabelecer, então ela ainda estava com esse medo do retorno da monarquia, né? Medo dos movimentos separatistas, né? O Bento Gonçalves na do movimento separatista, então é um período de incerteza, mas que começava a se firmar a identidade brasileira. Finalmente, começava a se firmar a identidade brasileira, né? Fora desse segmento aportuguesado que a gente tinha até então, com a monarquia. Né? Os modelos literários realistas e naturalistas eram essencialmente universalizantes. A preocupação central dos seus autores era o homem universal, condições e seus anseios. A busca uma linguagem mais simples e coloquial. Né? O que o pré-modernismo traz também é essa busca de uma linguagem mais simples, né? Longe daquele português rígido, né? da literatura até então. Embora mais, presta atenção, embora não se verifique na obra de todos os escritores, né? A gente vai ver que essa linguagem mais simples vai aparecer principalmente em na prosa de Lima Barreto, que representa um importante passo para o 22, né? Ele procura escrever brasileiro com simplicidade. Para isso, ele teve de ignorar muitos gramaticais e estilos, né? Deixando todo mundo super irritado com essa novidade. Não é assim que se escreve literatura. Imagina quando chegou em 22. E aí a gente tem que falar logo desse cara, né? É um marco da nossa literatura. A gente tem que falar dele, é um queridinho do vestibular, né? Mas vamos primeiro para os amigos. Estamos do gênero a gente do quê? Alguém chuta? Professora? Oi. Pode repetir? Quando a gente pensa em Canudos, com a nossa literatura, quem é que vem na cabeça de vocês? Rapaz, agora eu me esqueci o nome dele. É Antônio Minha Conselheiro? obra, o Antônio Conselheiro foi o principal líder do Canudos. Eu me esqueci o nome dele, mas eu sei que ele foi enviado para relatar o que estava acontecendo no período da Guerra de Canudos, mas eu me esqueci o nome dele, ai que trágico. Nosso escritor jornalista. Vamos ver ele aí, tá? Mulheres e crianças prisioneiras na Guerra de Canudos. A gente vê aí o pessoal sentado no chão, lá atrás dos soldados em pé, escoltando ele. Bom, Ô, professora, Oi. a senhora poderia falar um pouco sobre a Guerra de Canudos, porque eu não lembro. Tô falando agora. Esse slide é só para isso. Tá certo. Ó, entre 1896 e 1897, resultou na morte de 15 mil pessoas entre sertanejos militares, né? Era uma época que o Nordeste estava passando por uma crise econômica
social devido à seca. Né? A gente vê, por exemplo, ai meu Deus, os sertões não, porque eles não estão falando agora. Bom, vou me lembrar, calma. O Nordeste vivia seca, só em Fortaleza a seca vitimou 64 mil pessoas, cuja expectativa de vida não ultrapassava os 27 anos. Gente, eu tenho 27 anos, o povo morria na minha idade, por causa seca. Vê. Canudos era uma fazenda abandonada no sertão baiano, onde o religioso Antônio Conselheiro se instalou. Mais tarde, a fazenda foi uma cidade com menos de 25 mil habitantes. Com pelo menos 25 mil habitantes, gente. Cidade enorme. Com certeza era maior que muita cidade ali no interior da Bahia. Construída de pessoas miseráveis que vagavam pelo sertão, entregues à própria sorte. A gente vê isso naquela obra, gente, que eu esqueci o nome agora. Olha. Do Juliano, da Baleia. Sertão Verde. A gente vê isso no Sertão Verde, né? O sertanejo, ele vagando por essas terras, tem expectativa de vida, né? Até que o Juliano, ele chega no pai tomar conta de uma fazenda, enfim, a gente vê como a vida era miserável, né? Isolados e alheios à lei dos impostos, seus habitantes logo passaram a ter problemas com as instituições de poder. Então, além do medo, né, que esse exército tinha, de peraí, esse cara montou 25 mil pessoas, montou uma cidade, jurando Deus e o mundo para essas pessoas, né, o sebastianismo religioso. Inclusive, Canudos não foi o único caso, né, de sebastianismo religioso no nosso sertão. A gente teve, por exemplo, o movimento de Pedra Bonita, né, que muitas pessoas acreditavam na volta do Dom Sebastião, que ia trazer riqueza, de fazer sacrifícios humanos e tudo mais. O exército temia Canudos. Né? O exército precisou de mais de uma investida para finalmente conseguir derrubar Canudos. Né? Mas Canudos não passava de uma comunidade de gente miserável, que não tinha nada na vida, se juntou ali, acreditando para ter o idealismo de alguma coisa, que até então eles não tinham. E daí, o Euclides da Cunha, olha o nomezinho. Ele mesmo. Escreveu Os Sertões. Exatamente. Um repórter, né, do Rio de Janeiro, foi enviado para esse local para ver o que estava se passando ali. Então, ó, os sertões. O sertanejo antes de tudo, um forte. Essa frase dos sertões, ela é muito um citada, bordão maravilhoso, muito citado, muito forte. Ela representa muito os sertões de Euclides da Cunha. Então, durante o conflito, os militares mantiveram jornais de censura. O país recebia apenas a versão oficial da guerra. Qual era a versão oficial da guerra, gente? Qual o nome? Guerra. A luta da República contra os focos monarquistas no sertão baiano. A obra de Sertões de Euclides da Cunha, publicada 5 anos após o fim do conflito, consiste em rever a versão oficial da Guerra de Canudos. O escritor não pretendia apenas contar o que presenciaram no sertão, munido das teorias vigentes, né, a gente já viu lá no naturalismo, determinismo, positivismo, sociologia, geografia. Ele pretendia compreender e explicar o fenômeno cientificamente. E politicamente também, explicar o que está acontecendo, explicar às pessoas que o que estava ali não era um exército, era um conjunto que não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E eu ia morrer de fome no meio da seca. Então a obra é dividida em 3 partes, são 3 livros. Né? A Terra, que descreve as condições geográficas do sertão, o homem, que descreve o costume do sertanejo, e a luta,
que descreve os ataques a Canudo e o fim de Canudo. Então, colocando-se no lado dos sertanejos, o escritor o fenômeno de Canudos como um problema social decorrente do isolamento político e econômico do sertanejo em relação ao Brasil cosmopolita. Assim, Euclides da Cunha desmistificou a versão oficial do Exército, segundo a qual o movimento tem a finalidade de destruir a República. Segundo cara do pré-modernismo, Lima Barreto. Olha a cara dele de que para conversa, irmão. Não tinha conversa com o Lima Barreto, não. Ele escreveu, não leu, assim já tu leu. O nosso visionário. Né? Além do preconceito que ele sempre foi vítima com ser mulato, a gente está num Brasil, claro, já após o abolicionismo e tal, mas assim, a situação social do negro e do mulato ela não mudou. A gente também, lá no realismo, né, do Aloysio Azevedo, como ele também retratava a situação, né, desse mulato, que apesar socialmente de ter herdado, de ter estudado fora e tal, mas ele ainda era considerado nada por essa sociedade, né? E ainda mais o Lima Barreto, ele era alcoólatra, ele sofria com esse vício álcool, ele foi internado às vezes, né? E isso era motivo para ele ter sido mantido afastado, né, desse grupo modernista de São Paulo, né, que mais tarde ia dar início à Semana de Arte e ao modernismo na nossa literatura. Né? Lima Barreto foi um dos poucos que, em nossa literatura, combateu o preconceito racial, a discriminação social do negro e do mulato. Então, ele vai tratar isso bem especificamente nas suas obras. Né? Registrou e anotou quase todos os acontecimentos da República. Só pelo Rio de Janeiro, com seus subúrbios, sua gente pobre, seus grandes unidos, também está presente nas obras do escritor, assim como a de classe média, que lutavam desesperadamente para ascender social e politicamente na época, sendo sarcasticamente retratados pela mania de ostentação e pelo vazio intelectual pela ganância. Ele tem um conto maravilhoso, que sabia falar de japonês, né, que ele vai criticar justamente esse funcionário público, né, que ascende socialmente mentindo, né, dizendo que falava a língua da ilha, você não sabia de porcaria nenhuma. Todo mundo acreditou nele, porque também ninguém sabia de nada. Então, ele é muito crítico entre essa classe média, esses funcionários públicos, né, que ascendiam só Deus sabe como. E daí eu tenho um exemplo de Triste Quaresma, obra-prima de Lima Barreto. Essa foto aí é genial, assim. Quem já leu Policarpo Quaresma sacou aí, isso representa demais ele, essa loucura do Policarpo, né? Narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem metódico nacionalista fanático. Sonhador e ingênuo, Policarpo da riqueza do país. Ele vai estudar o país de cabo a rabo, além da cultura nacional, a fauna, a flora, né? E daí ele tem a brilhante ideia, né, de dizer que as pessoas deveriam falar tupi. Quando ele visita, mandam ele para o hospício, porque esse homem está louco. É um doido, né? E daí acontece a eclosão da revolta armada no Rio de Janeiro, Quaresma ele fica do lado do olhando fechou, né? E daí ele começa ele é posto como dos prisioneiros e ele começa a ver a barbaridade com que os prisioneiros são tratados. E ele começa a criticar isso. Os livros que ele lia que o brasileiro era um povo maravilhoso, né? Que o brasileiro era um povo dócil. E ele começou a ver que não é nada disso, que aquilo é monstruoso, que
algo animalesco. E o que acontece? O herói dele, o Floriano Peixoto, Maria Floriano Peixoto, manda lá o Policarpo Quaresma, né? Outro cara também é o João do Rio. Acho que muita gente nunca ouviu falar de João do Rio. Né? Ele é um pouco ofuscado da nossa literatura, mas ele é muito importante. Também um carioca, né? O João do Rio, na verdade, ele era um jornalista. Escrevia muito nas colunas do Rio de Janeiro, mas ele também escreveu contos, crônicas e maravilhosos, né? Considerado pela historiografia como o maior jornalista do seu tempo. Além disso, ele escreveu Crônica Social Moderna, né, observando a vida e a linguagem dos diferentes grupos sociais do Rio de Janeiro. Né? Ele tem um livro chamado As Religiões do Rio de Janeiro, né, que ele fala de todas as religiões que existiam, que eram praticadas no Rio de Janeiro. É um livro maravilhoso, né? Ele vai falar do catolicismo até as pessoas que idolatravam no Rio de Janeiro. Assim, é muito bom esse livro dele. Né? E ele também tem um livro chamado Dentro da Noite. Muito bom esse Dentro da Noite, que ele vai retratar os tarados do Rio de Janeiro. Depois vocês procuram, tem um conto Dentro da Noite, uma coletânea de contos, que fala sobre um cara que gostava de espetar as pessoas na rua com uma seringa. Coisa que a gente viu isso no carnaval, sabe? E dentro do livro ele fala sobre esse parado da seringa. É muito legal. Muito legal, sim. A história é divertida, mas é horrível, né? O João do Rio, na época dele, ele era uma figura muito popular e muito querida. Né? O pessoal diz que na hora do João do Rio foram 100.000 pessoas acompanhando dele. Né? Coisa que nunca tinha sido vista, nunca se viu no Rio de Janeiro. Ele era uma figura muito extravagante, andava com o terno laranja no meio das ruas, né? As pessoas também especulavam muito sobre a sexualidade do João do Rio. Todo mundo ficava assim, será que ele é, será que ele não é? Coisa que não interessa a ninguém. Né? Mas tudo isso fez o João do Rio ser uma figura especulativa, né? No Rio de Janeiro, na época dele, coisa que não aconteceu. Transitava com facilidade entre as camadas populares marginalizadas, produziu crônica investigativa, né? E com grande realismo e sensibilidade. Foi um crítico severo das transformações que o Rio de Janeiro passava, né? Justamente essa transformação industrial, né? Higienista que o Rio de Janeiro estava passando. A título de uma unidade retirada na cidade sua verdadeira alma. Essa daqui foi notícia que saiu aí no Jornal do Rio de Janeiro, logo após a morte do João do Rio, anunciando que ele tinha conseguido uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Olha a chargezinha, né, que fizeram dele, porque ele era uma figura, além de roupas extravagantes, né, ele era gordo, ele tinha esse rosto grosseiro, ele era uma figura que chamava a atenção das pessoas. E Monteiro Lobato, né, a figura que a gente tomou um pouco de ranço, né, nessas últimas décadas, situa-se entre os escritores regionalistas e pré-modernismo. Por que regionalista? Né? Porque o Monteiro Lobato ele vai representar o matuto, né, o caipira de São Paulo. Destaca-se no conto no gênero conto. O universo retratado por ele, geralmente parejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, na época da crise do Pontificação. Criticou certos hábitos brasileiros, como a obediência a modelos estrangeiros,
a subserviência ao capital internacional, a submissão das morais, né, o famoso o nacionalismo sionista cego. Através dessa crônica dele, ele vai mostrar que o caipira, que é essa figura dele, né, ele seria um puramente brasileiro e como, como enfrentar essa subserviência estrangeira. E a gente vai ver tudo isso nos contos de Monteiro Lobato. Além disso, Monteiro Lobato ele foi um pioneiro na literatura infantil do Brasil e os pioneiros na literatura da América Latina. Ele também abriu a primeira nacional. Ele tem esses pontos positivos de Monteiro Lobato. Não esqueçam isso também. E, por fim, o Augusto dos Anjos. O único paraibano, né, entre ser modernista, só o carioca até agora, Monteiro Lobato, que é de São Paulo. Como poeta, ele produziu textos de grande originalidade. Muita gente diz que ele é simbolista e tal, mas a gente situa ele como pré-modernista porque tem alguns pontos diferenciados na literatura do Augusto dos Anjos. É o seguinte: a união do simbolismo com o cientificismo naturalista. Por isso, dado o caráter sincrético, ou seja, de união da sua poesia, convém situar pré-modernistas. Compõe sua linguagem em termos até então considerados antipoéticos, termos feios, termos sujos. Ninguém queria usar escarro na poesia, além do parnasianismo, né? O verme, o germe. Os temas são igualmente inquietantes, né? Ele vai falar das prostitutas, né? Das substâncias que compõem o corpo humano, como o cadáver essa decomposição dos vermes, dos temas. Além dessa camada científica, há uma poesia do autor, há na poesia do autor a dor de ser dos simbolistas, né? Essa poesia é marcada pela tristeza, pela inquietude, pelo vazio existencial, né? Anseios e angústias. Provável influência do pessimismo de Schopenhauer, né? As cores do mal. Quer dizer, a poesia de Anjos é caracterizada delineando duas concepções de mundos distintos. De um lado, a objetividade do átomo, ou seja, do ser, e do outro, cósmica, que busca descobrir o sentido da existência humana, ou seja, essa existência universal incompreendida por todos nós. Né? Ele tenta responder essas questões. E eu trouxe 3 questõezinhas de Enem da organização dos direitos. Vocês querem que eu responda logo? Querem um tempo para ler? Nossa, dá um tempo A senhora aí. pode dar um tempinho, a Por gente favor. tenta e depois corrige junto. Tá bom. Vou deixar aí para vocês tentarem. 3 minutinhos, tá bom? Certo. Vai lá. Professora, Oi. na letra E tem um trecho da alternativa que não tá dando para ler. Água. Valeu.
Posso? Ô, professora, eu Oi. vou, eu vou precisar me ausentar. Meu telefone está descarregando todo, está 4%. Daqui a pouco ele vai desligar. Eu estou avisando para a senhora ficar de timão, se caso desligar, porque foi o telefone aqui que descarregou. Tá, hackearam, tive que desligar. Tranquilo. Porque meu carregador está com problema, aí eu fico pegando da minha cunhada aqui. E ela saiu. Tá. Vamos, gente. Respostas. Alguém tem a resposta? Professora, realmente não estou chegando lá. Então vamos ver. Raciocínio para essa Ó. pergunta aí. Trechinho das inserções diz o seguinte: o falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais. Jubilosos entre as lágrimas, reserva de samba turbulento. Vibram nos ares as copas de desafio, enquanto há uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroada de flores, o anjinho fosse espelho. No último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. Um trechinho falando sobre o enterro, o velório, né, de um bebê. E a pergunta é o seguinte: nessa descrição do profissional é empregado. Então, na descrição desse costume dos sertanejos, é empregada variante linguística que retrata a fala típica do sertanejo? Não. Dizer uma linguagem altamente formal, altamente padrão. Letra B. A linguagem científica, por meio da qual o autor denuncia a realidade brasileira. Primeiro, ele não está denunciando, ele está fazendo uma explicação, uma descrição visual. E não é uma realidade brasileira, é uma realidade regional brasileira, bem específica, né, do sertão. Letra C. A modalidade coloquial da linguagem, ressaltando-se expressões que traduzem o falar dos tipos humanos marginalizados. Não, a gente já viu na letra A que é uma linguagem padrão da língua portuguesa. Letra E. Variedade típica doméstica, por meio de palavras e expressões que recriam carisma, a atmosfera familiar. Não é uma fala doméstica, né? É uma linguagem literária, modalidade padrão da língua, por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos de sertão. Né? Lembram lá que eu fiz desafio, ele quer mostrar para o resto do Brasil o que está acontecendo lá no Nordeste, na cerca do Nordeste. As pessoas viraram as costas. Né? Então, ele está mostrando o Brasil não oficial, e das capitais, né? Dos caboclos de sertão. Mais uma. Vamos ler aí. É o texto do Lima Barreto, Cristiano Policarpo Pereira. Desde os 18 anos, que o tal patriotismo lhe absorveu e por ele fizera feliz, e estudar cidades. Que lhe importavam os rios, eram grandes, pois que fossem, e que lhe contribuía a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil. E nada. O importante é que lhe fizesse ser feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio. Levou à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes.
e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando os separatistas se fizeram combatentes, o que acharam? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não havia como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Bem, a gente está vendo aí em que o Policarpo percebe, né, que esse idealismo nacionalista, sonista que ele teve a vida toda, na verdade não servia para nada. Né, que esse nacionalismo ele nunca ia utilizar e a vida dele tornou-se o quê? Uma decepção. Né? Pergunta. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a personagem aos descendentes das suas iniciativas patrióticas evidencia que querem responder? Sim, sim. Pode ser, professora. Mas vocês tentando responder? Sim, acho que uns 3 minutinhos tá bom, né, professora? Tá bom. Vou esperar. Ah, sim, professora, pelo que eu lembro também que a gente lê, a senhora leu, no caso, um texto, do contexto e também a obra, eu vou de letra C. Porque, querendo ou não, o personagem traz aquelas, eita, quase que não saía, aquelas ações patrióticas, construção de elementos, também, como posso dizer, esqueci o nome agora, mas tudo que está englobado também na alternativa C, eu acho que aqui se encaixa melhor. Alguém discorda? Alguém concorda? Positivo. Concordo com a Vitória. Certíssimo. Né? A construção de uma pátria a partir dos elementos míticos, como a cordel do povo, a riqueza do solo, a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Foi justamente o que aconteceu com Policarpo. Ele sonhou com essa pátria longe do estrangeirismo, essa pátria de volta às raízes que não iria mais existir. Né? Por que eu vou falar tupi? Eu não sou indígena, eu não sou descendente de indígena. Então, qual a lógica nisso? Né? Se hoje não faz sentido para a gente, imagine naquela época, né, recém-saído de um imperialismo. Né? Então, Policarpo ele se vê nessa situação do homem que é ridicularizado para ele cair no real e se sentir frustrado dela. Por fim, eu trouxe essa questãozinha da tempo do estudo ao longo de 2 anos. Né? Texto 1. O Morcego. Um poema diz o seguinte. Meia-noite,
ao meu quarto me refolha. Meu Deus, e esse morcego? E é verde. A bruta ardência orgânica da sede morde-me agora, ígneo e escaldante mundo. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço. Chega a minha alma concentra. Que ventre produz tão feio e farto. A consciência humana é esse morcego. A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente no nosso quarto. Alguém quer falar alguma coisa? Bem esquisito esse poema. Verdade. Mas aí vocês acham que ele está falando sobre você? Qual o ponto do poema? Qual foi a pergunta, professora? O que o poema está querendo dizer a gente? Eu acho que Será que ele ele está fala. falando só do morcego? Que... Não, eu acho que ele tá falando da consciência humana. Uma O que o comparação. morcego faz com ele? Todo dia de noite, aquele morcego está lá, chupando o sangue dele, perturbando o sono dele. Então, o que ele está dizendo é mais ou menos isso, né? É que a consciência humana, ela, sem que a gente perceba, está ali o tempo todo corroendo a gente por dentro. É do mesmo jeito que esse morcego está fazendo, perturbando ele, corroendo ele, destruindo ele. Parece Texto meio 2. paranoico. Texto 2. O lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro e do horroroso, dificulta que se veja, na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico do comportamento analítico. O olhar clínico do comportamento analítico. Até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. Em consonância com os comentários do texto acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O Morcego apresenta-se enquanto do mundo, como forma estética capaz de. Vou responder logo com vocês, porque não falando bastante. Vamos ver. Reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos de dia. Reencantar a vida com alguns dos anjos nem é pau. A gente está falando aqui de desassossego, de ansiedade, de incongruência, de não se conectar com o mundo. Né? Expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro. Não. A gente já viu que a questão aqui não é o gosto, é a consciência, essa reflexão de como a consciência humana nos corrompe, né? Representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexão existencial. Não, tem questões existenciais sim, conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de Evo e suspense na estrutura lírica da poesia. Isso também não é a ponto. Né? Letra B. Abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano. Certíssimo. Né? O morcego, ele é essa consciência, né, que está sempre presente, atormentando os indivíduos. Então,
ele mostra na partir de uma visão distanciada, uso de metáforas do desego e da consciência, tentar essa comparação, né? Apresentar esse ponto de vista, né? Da consciência que nos atinge nesses momentos do cotidiano da gente, essa questão universal. Bom, gente, acaba aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Quer dizer, alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Desculpa. Dúvidas? Não. Não, professora, ficou tudo bem claro, Foi explorado. As questões também, foi tudo bem Obrigada pela aula. objetiva. Só a terceira que eu achei mais complicadinha, mas entendi quando a senhora explicou. E obrigada pela aula, professora. Até a próxima. Obrigada por vocês Obrigado ficarem. pela Vou deixar lá no nosso Google Classroom para vocês darem qualquer coisa me procura. Certo. Tchau. Obrigado, professor, pela Certo, aula. professora. Obrigada pela aula. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Da Federal. Oi. Você errou, foi? Foi. Oi, minha Oi, Lu. querida. Parabéns aí. Eu tava lá dentro lavando os pratos e me interrompi aqui. Peraí.